Olá, boa tarde. Continua a semana de aniversário aqui no Tribuna Esporte. Hoje tem mais sorteio de presentes para você. E ainda Ironman, vitória, torcida, além das notícias do esporte do momento. Apito inicial, TE tá no ar. Hoje o sorteio especial de aniversário é de uma camisa exclusiva e uma bola de vôlei. Tá aqui no nosso estúdio. Daqui a pouco eu digo a pergunta do dia para você ganhar. Fique ligado. Vamos começar então falando do Vitória, que tem um jogo importante com o Real Noroeste fora de casa. Nos lados de Bento Ferreira, o time quer se inspirar no passado para fazer bonito nesse fim de semana. Tempo nublado em Vitória. Na capital, as nuvens não têm dado trégua nos últimos dias. Mas no Vitória a situação é inversa. Os 2-1 sobre o Espírito Santo ainda estão estampados no placar do Salvador Costa. O resultado devolveu a confiança à equipe. A equipe estava precisando dessa vitória, principalmente dentro de casa. Com certeza essa vitória nos dá mais confiança e estamos trabalhando firme aí para, se Deus quiser, estar indo lá em Águia Branca fazendo um belo jogo lá diante do Real Noroeste. Confiança retomada, alegria pelo aniversário de 30 anos de Vitinho e esperança por gols. Não só pela presença de Marcelo Pelé, mas também por um prato tipicamente brasileiro. Qual brasileiro que não gosta de um feijãozinho? E o Vitória tem o dele, feijão, a nova aposta do Ninho da Águia. Naturalmente deve gostar muito de feijão. Com certeza, né? Tem que comer feijão com farinha é bom que dá sustância. O jogador de 19 anos entrou durante a última partida e agradou a todos pela habilidade. No próximo jogo, ele mantém a esperança de entrar como titular. Tô com essa esperança, tem que estar preparado também, psicologicamente, fisicamente. Isso eu tô, que eu venho trabalhando um tempão já. Tô preparado pro que daí vier, pra cima dos caras. O técnico Vevé ainda não sabe se Feijão começa jogando a partida deste sábado contra o Real Noroeste. A única certeza é que isso deve acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas a titularidade só vai vir com muito trabalho. Caso realmente tenha necessidade de mais movimentação, um jogador mais rápido, a gente pensa em usá-lo. Mas a gente precisa ainda fazer algumas coisas com o Feijão, porque fica só no ímpeto e a gente tem que ter mais consistência quando está sem a bola. E se entrar ao lado de Marcelo Pelé, Feijão nem quer saber de concorrência com o artilheiro. Com certeza, se dá pra fazer gol, vamos fazer gol, né? Mas minha função mesmo é botar eles na cara pra eles fazerem. Feijão com farinha é bom que dá sustância, boa. Bom, o Vitória enfrenta o Real Noroeste no sábado às 2 da tarde lá em Águia Branca. E a semana é de festa aqui no TE, completamos um ano no ar. Veja agora mais depoimentos do futebol com o Vevé, técnico do Vitória, e do nosso editor de imagens, o Aranha Machado. Roda aí. Eu me realizo aqui no Tribuna Esporte. Tenho a oportunidade de pegar matérias simples e colocar grau de complexidade nelas. Primeiro, a gente tem que parabenizar só a participação de vocês, o dia a dia, vocês tentando aí enaltecer o futebol capixaba, acompanhando o treinamento, fazendo elogios ou até mesmo fazendo as críticas. Só tenho a agradecer fazer parte dessa equipe, uma equipe que está muito unida, está alinhada nos seus objetivos. O mais importante é que tem que ter a tribuna, tem que ter outros canais para que a coisa mude de figura, mude de cara, porque o futebol capixaba, no meu entendimento, ainda está nivelado muito por baixo. O programa está uma criança ainda, mas a gente já evoluiu muito. Da primeira matéria até as matérias de hoje, teve um crescimento muito grande, tanto na parte de estruturação dos repórteres, como na finalização. Com uma mentalidade assim renovada, com pensamentos positivos, essa é a ideia que eu faço da tribuna e queira Deus que a gente possa aí ter a tribuna por muito mais anos. Legal, agora 3 esportes em 1, para encarar isso só mesmo sendo de ferro. O Ironman reúne os atletas mais bem preparados e a turma aqui do Espírito Santo conta com um treinamento que precisa de concentração e também um bom fisioterapeuta. Natação, ciclismo e corrida.
3 esportes que, quando viram um, transformam atletas comuns em super-homens. Atletas de ferro, que tem um evento só deles, o Ironman. Mais que uma prova de triatlo. No último mês de maio, 2 capixabas concluíram o Iron de Florianópolis. Leonardo Silva e Richard Soares enfrentaram uma preparação exaustiva, várias privações, mas a emoção de cruzar a linha de chegada após 9 horas e meia de prova é algo indescritível. A sensação é maravilhosa, porque o desafio da prova é algo que realmente exige muito da sua pessoa, né? E você chegar ao final daquela linha de chegada e escutar realmente que você é o Ironman é muito gratificante. Os treinos são muito duros e para você cruzar aquela linha de chegada, realmente você tem que ser um Ironman. O Ironman ele não é só a prova. O Ironman começa muito tempo antes da prova, então essa questão da disciplina, de ter que trabalhar, treinar, isso no dia a dia, se acumulando até a prova, deixa o atleta muito ansioso, né? Porque é uma perspectiva muito grande do atleta. Então, quando ele cruza, ele vê que ele realmente conseguiu, que deu tudo certo, é realmente maravilhoso. E o impacto do Ironman no corpo não é pequeno. Por isso, o descanso pós-competição foi fundamental para os dois. Sempre depois de uma competição, seja ela um Ironman ou não, você tem um período de repouso. O Ironman, esse repouso acaba sendo um pouco mais longo, né, do que as provas convencionais devido à exigência da prova. Os homens de ferro capixabas não vão descansar até novembro do ano que vem. Eles vão para o Ironman do México, mas até lá, outros desafios farão parte da planilha dos dois. Muitas provas virão até lá, né? A gente não vai fazer só o Ironman do México, a gente se prepara ao longo do ano com uma série de provas dentro do Brasil mesmo. O Ironman do México é só no final de 2012, mas para enfrentar o ritmo pesado de treinamentos e competições até lá, o consultório de fisioterapia e quiropraxia é fundamental. Nesse caso, prevenção faz parte da preparação. Hoje, o atleta que quer chegar a uma distância maior em sua carreira, ele percebe cada vez mais na realidade do treinamento que a prevenção é uma segurança para uma extensão boa no seu resultado. E a prevenção bem feita passa por essas fitas aí, as famosas bandagens. Bandagem hoje é uma ferramenta que a gente tem hoje na fisioterapia e também no treinamento funcional, na educação física, que é uma ferramenta que a gente consegue priorizar uma correção biomecânica, uma diminuição de tensão na musculatura, um alinhamento com estímulo articular, uma desativação de um traumatismo como estiramento, uma contusão, ou até antecipar o resultado de um tratamento de hematoma, por exemplo. Fisioterapia preventiva tem feito parte da vida de Richard e Leonardo em 2011. A diferença já está sendo sentida na rotina de treinos. As dores, né, que acompanham a rotina do treino diminuem de forma muito perceptível. A dor faz parte, o que não pode é ter as lesões, né? E o trabalho aqui, ele favorece a manutenção para manter um corpo mais saudável. E no que depender do Gustavo, os capixabas de ferro vão chegar inteiros no México. A prevenção que a gente faz é justamente evitar alguma coisa inesperada de atrapalhar esse bom percurso do resultado do treinamento para a prova. Pode até não parecer, mas essas bandagens fazem mesmo diferença. Esse é o nosso fim de primeiro tempo. Daqui a pouco tem Rodrigo Peçanha, os comentários e a nossa promoção do dia, que vale a bola de vôlei e a camisa exclusiva. A gente volta já, um instante só. De volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte. Vamos então liberar o telefone e dar a pergunta que vale o kit de hoje, que é uma bola de vôlei e também uma camisa exclusiva do TE. Qual jogador capixaba de vôlei de praia já chegou numa final olímpica? Tá fácil para todo mundo poder participar, todo mundo ter chance. Ligue agora para 33319169. Quem responder certo primeiro, ganha. Rodrigo Peçanha está aqui comigo. Pode dar dica dessa pergunta? Comentários? Pode, fica à vontade. 2004, né? 2004. Ah, sim. 2004. Dica. Final olímpica. Isso, exatamente. Espera, agora acabou a dica. Né? Acabou a dica, chega de dica. Vamos então falar as notícias do esporte aqui no Espírito Santo e no Brasil também. Vou começar falando de Flamengo, que é destaque do jornal de hoje.
Freguesia Carioca. Aí o Maldonado é o destaque da foto, mas a notícia é que o Flamengo, se não perder para o Fluminense e para o Vasco nesse ano, não vai ter perdido nenhum clássico carioca nesse ano, Rodrigo Peçanha. O Flamengo está aí meio que... Uma marca interessante. O Flamengo tinha, que até pouco tempo atrás tinha uma marca de uma derrota só no ano, né, para o Ceará. Desandou um pouquinho essa maionese do Flamengo nos últimos jogos. Aquele jogo com o Atlético Goianiense foi o marco, né, dessa queda do Flamengo, perdendo em casa por 4-1. Mas o Flamengo realmente, com essa vitória contra o São Paulo, retomou realmente as rédeas, o equilíbrio. Apesar de jogar sem o Ronaldinho Gaúcho, que é um jogador decisivo naquela contenção de bola, quando o Flamengo precisa prender mais a bola, num passe decisivo, ele realmente faz a diferença. Mas clássico contra o Fluminense é sempre equilibrado, qualquer um pode vencer, e se o Flamengo vencer, vai caminhar para essa marca importante. Vamos falar então agora do futebol capixaba. Temos o Rio Branco aí, também uma notícia do Rio Branco que a gente vai dar hoje. Ó, Divan no treino do Rio Branco. O técnico Mauro Rosa está preocupado, rapaz, porque tá achando que só Freud explica esse jejum de vitórias do Rio Branco, já dura mais de um mês, né? Tá querendo colocar jogadores no divã. O Mauro no último jogo até comentou que o Rio Branco realmente tem a maior posse de bola. É um time que joga tentando criar, apesar das dificuldades de criação. Um fato decisivo foi a saída do João Paulo, um menino que realmente vinha fazendo os gols do Rio Branco, fez 3 gols na Copa do Espírito Santo. Os pontos positivos dessa saída é que o Rio Branco realmente ganha a condição de ter um apoio financeiro se o João Paulo for negociado. Mas a perda técnica, né, o prejuízo técnico para o Rio Branco foi muito grande. O menino que estava se encaixando no time. Tá difícil de arrumar um cara que empurra a bola para a rede. O problema do Rio Branco é realmente esse. Um cara que dê o último toque e faça o gol que o Rio Branco está precisando. Agora a seleção brasileira, que tem um amistoso amanhã contra a Costa Rica, também é destaque no jornal hoje. Vamos ver? Ronaldinho, o mestre de Neymar. Neymar aí falando que se inspira no Ronaldinho para fazer sucesso na seleção brasileira e no futebol mundial também. Neymar que se inspira nele, né? Você acha bom esse tipo de influência? Eu acho que o Neymar está certíssimo. Né? Um garoto de 19 anos tem que se colocar colocar a cabeça no lugar, realmente não subir a cabeça nesse momento, porque ele tem que provar muita coisa ainda. Pela seleção ainda não fez nada que o elevasse a grande estrela. Ele é uma estrela do Santos, da seleção ainda não é. E ele precisa realmente se apoiar nesses caras mais experientes, como o Ronaldinho Gaúcho, que já fizeram uma história na seleção e nos clubes pelos quais ele passou. Acho que o Neymar está certinho, mantendo a humildade, passos curtos para chegar onde ele quer chegar, que é realmente onde o Messi está hoje, posto de melhor jogador do mundo. Agora vamos falar então do Vasco da Gama, que enfrentou a Aurora ontem pela Copa Sul-Americana e acabou perdendo de 3-1. 3-1 é um jogo que, aquela coisa, a altitude sempre faz a diferença. E ontem fez a diferença tanto para um lado quanto para o outro. O gol do Vasco foi motivado também pelo jogo na altitude, né? Uma bola que encobriu o goleiro, o Bernardo aproveitou muito bem, né? Foi oportunista para fazer o gol. E o Vasco começou muito bem o jogo, teve chance para fazer, o jogo poderia ser 4-4, 5-4, 6-6, não seria nenhum absurdo. Mas a altitude realmente favorece as equipes da Bolívia, mesmo essas equipes sendo tecnicamente muito inferiores às equipes brasileiras. No jogo de volta, Júlio, o Vasco vai realmente ganhar a classificação, não tenho dúvida. Vai conseguir essa classificação porque o time do Aurora, tecnicamente, a gente comentou, é muito fraco. E em São Januário o Vasco tem totais condições de reverter essa vantagem. Você acha então que o Vasco arriscou em colocar uma equipe mista, talvez até com reservas do reservas para jogar? Talvez, mas o Vasco está muito focado nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco já ganhou a Copa do Brasil, já tem a vaga na Libertadores. A Copa Sul-Americana seria atrativa pela vaga na Libertadores, mas o Vasco já tem essa vaga na Libertadores. Né? E o Campeonato Brasileiro, o Vasco tem grandes chances, é o primeiro colocado, tem grandes chances de conquistar o título. Então, eu acho que o técnico Cristóvão fez bem em não mandar força máxima. Porque um jogo na altitude tem um desgaste, tem toda a questão da viagem. Acho que o Vasco tem condições de retornar a São Januário nessa partida e vencer o Aurora e se classificar. Tá ok, então vamos dar o resultado da nossa promoção. Parabéns para o Josimar Pereira da Silva, que vai levar para casa a bola de vôlei e também a camisa exclusiva do Tribuna Esporte. Rodrigo Peçanha, obrigado pela sua participação aqui na internet de hoje. Então esse é o nosso apito final. Para você, uma boa tarde e até amanhã, gente. Tchau.